nós temos algumas dicas para poder enfrentar as incertezas da vida. Então, uma pessoa que ela é criativa, a dúvida, ela gera para ela um balde de água fria em cima dela. Então, vamos supor, você está criando algo, está pensando em algo, e você tem uma ideia que você acha fantástica. Aí, quando vem essa ideia maravilhosa, você quer compartilhar ela com alguém. E aí você vira para um colega de trabalho, ou fala para a mãe, ou fala para o pai, ou fala para o namorado, ou fala para o marido, qualquer coisa assim. Aí, o que acontece? A pessoa vira e fala para você, nossa, isso não vai dar certo, isso é caro. Ah, nossa, que bobagem, nada disso existe. Né? Não é assim? Não costuma ser assim? Você não vai conseguir, precisa de dinheiro para isso, não é? Então, quando acontece isso, a pessoa que está criando, que é a criativa, que é o artista, digamos assim, ela tende a ficar cabisbaixa, aquilo rouba a energia dela. E a dúvida acaba por gerar em quem é criativo, se acaba com quem é criativo, tá? Então, confie na sua intuição e as pessoas vão responder às suas bravuras e singularidades. Isso é mais para quem é artista, mas a ideia é, confie na sua intuição, acredite mais em você, ao invés de você empoderar o outro na dúvida, tá? E uma das maneiras de você acreditar em você, que é fantástica, é você entender, por exemplo, alguém comentou alguma coisa, aquilo te doeu, ficou ruim, ficou desconfortável, aí você se pergunta, por que isso está me incomodando? Busca a principal dor que está gerando isso, tá? Porque normalmente quando o cara faz isso em você, você culpa ele. Você fala, esse cara aqui é chato, a culpa é dele que eu não estou conseguindo. E na verdade, não, você que está dando seu poder pessoal para uma outra pessoa que gerou uma dúvida em você. Então, se questiona, da onde vem esta dúvida? Por que está aparecendo essa dúvida para mim? E como eu soluciono ela? Então, focar na solução e não na dúvida e não no problema. Aí, quando você vai buscar a solução daquilo, aquilo vai te fortalecer, de modo que quando alguém falar aquilo ali para você, você não vai ter problema nenhum em relação a isso. Para o empreendedor, ele pode destruir a sua profissão se ele tiver dúvidas e incertezas, porque abala a confiança do empreendedor. O empreendedor ele tem que ter uma visão mais positiva, mais otimista, achar e buscar as soluções. Ou seja, ele tem que ser um pensador orientado na busca das soluções e jamais na busca do problema em si. É a mesma coisa que eu citei lá para quem é criativo, ok? E o atleta, a mesma coisa. Os maratonistas, eles precisam treino, dedicação e tal. A dúvida permite que o maratonista fracasse. Então, o maratonista, ele tem que fazer tanto quanto, de modo que ele saiba que ele fez o melhor de si e que ele consegue competir naquilo e ganhar o primeiro troféu. Se ele tiver esta dúvida, a tendência é que só a dúvida em si roube e sugue toda a sua energia, de modo que ele não consiga desenvolver o melhor do seu potencial, tá? Então, superar. Sempre a palavra é superar, fazer o melhor que você pode, ficar embasado na solução. E daí, se eu não sou nem atleta, não sou empreendedor e não sou artista ou criativo? Gente, todo ser humano, ele tem esses lados dentro dele, tá? Você, se estiver querendo iniciar uma carreira, você vai ser um maratonista da carreira, ou você vai ser um criador da sua carreira, ou você vai ser um empreendedor da sua carreira. Maratonista, vamos supor, um cara que quer prestar concurso, que quer entrar em concursos, essas coisas. Ele tem que ir lutar, fazendo o máximo que ele pode, de modo que ele tenha certeza, entre aspas, porque certeza a gente nunca sabe, mas que ele não tenha dúvida que ele é capaz de, ok? Se ele tiver um fator de dúvida ali, a dúvida por si só já rouba a energia dele, ele não consegue alavancar a maratona. O máximo que ele pode, tá bom? Então, todos esses perfis vale para qualquer pessoa em qualquer situação, principalmente para quem está começando a carreira, quem finalizou a faculdade, quem está buscando emprego. O poder é seu, você se empodera. Não dê o seu poder
para nada externo, porque quando você dá para alguma coisa externa, mesmo que seja as dificuldades, todo o processo que se vive, você tira o seu poder pessoal e passa para uma outra pessoa, e aí você não realiza nem os seus sonhos, nem é próspero, nem se torna próspero físico, muito menos extrafisicamente, e as coisas ficam paradas ou estagnadas. E gera aí, sim, dores, frustrações, escassez, miséria e etc. Tá? Superar as dúvidas e incerteza é aprender a questionar essas incertezas, que foi o que eu citei um pouco antes. Questiona da onde está vindo essa incerteza. Por que eu estou valorizando essa incerteza, tá? Quando é algo que te incomoda. Mudar o outro, você não consegue, tá, gente? Então, não existe essa que eu vou mudar o meu pai para ver se ele pensa igual a mim. Possivelmente não, porque ele tem o jeito dele de pensar. Ou vou mudar meu namorado, ou vou mudar meu marido. Cada um tem o seu jeito de pensar, ok? Mas o que você pode fazer é você se melhorar, você potencializar as coisas que você tem e você focar nos objetivos que você quer, independente das pessoas que estão ao seu redor. Dito isso, ficou bem claro que o poder é seu, o poder é de cada um de nós. A gente que vai decidir o que vai fazer com o poder pessoal de cada um, tá? Então, questione como eu posso resolver isso. Primeiro, busca o que é que está causando isso. Aceita. A aceitação é o primeiro passo para você deixar as coisas fluírem, tá? E busca o como que eu posso resolver isso. O como, normalmente, nas leis universais, na lei da prosperidade, o universo é responsável pelo como, ele vai atrair para você o como, tá? Mas a gente, como ser humano, a gente quer saber como faz, como tananã, e muitas das vezes você fica preocupado em como, e não abre as antenas para receber o que o universo está te mandando, que são as respostas para o seu como, tá? Às vezes podem vir em forma de conversas com amigos, às vezes pode vir em vídeos como esses que eu estou fazendo, às vezes pode vir em forma de livro, às vezes pode ser alguém que você está falando, um cliente, um colega de trabalho que te fala alguma coisa. Então, assim, sempre tem mensagens que o universo manda para você do como fazer. E aí você precisa fazer. Então, o como, tenta ver, pesquisa também, né? Como, tal. Mas tenta ver se tem alguma coisa que o universo está te mandando e que às vezes a gente fica com venda e não enxerga, tá? E às vezes está bem perto da gente, às vezes é uma coisa que está do lado aqui, um livro que está do lado que você deixou de canto aqui e não está lendo ele, mas nele tem a resposta talvez do que você está precisando agora. E questione. Então, outra coisa, tem um texto aqui muito bacana que é do Baubata. Esse texto foi achado em inglês, tá? E tem um trecho dele que diz o seguinte: ninguém nunca sente que entrou a rotina de produtividade perfeita, a versão perfeita de si mesmo, porque esta versão perfeita de si mesmo, ela não existe. Assim como a certeza de algo que também não existe. Então, às vezes você fica com dúvida, será que eu escolhi o caminho certo, fiquei incerto? Será que essa profissão que eu fiz, que eu estudei anos na faculdade, é o meu caminho? Tá certo isso que eu estou fazendo? Será que isso... Rola essas dúvidas, normal, principalmente quando aparece um monte de desafio, um atrás do outro e tal, e você fica sem saber o que você faz, tá? Mas a certeza disso você não vai ter nunca. Você tem algumas opções, ou você abandona o que você batalhou um tempão para fazer e que você já tem um certo resultado, um certo reconhecimento, e mesmo que não tenha, você tem conhecimento que te diferencia de outras pessoas. Aí você pode começar a colocar isso em prática, porque é através da prática de aprofundamento que você vai conseguir se superar, que você vai conseguir achar as soluções para os problemas daquilo ali, e que daí aparecem as paixões pela profissão, paixão e entusiasmo, as grandes descobertas mundiais, tá? Então, isso é um papo que é extremamente próspero, tá? Prosperidade é muito relativa, ela pode ser, assim, uma casa milionária para uns, e para outros pode ser uma pequena casa com um cômodo só. Então é muito relativo. Mas a questão aqui minha é que você tenha a capacidade e a vontade, a decisão
de querer buscar o máximo de você, buscando seu poder pessoal, eliminando dúvidas e incertezas, ou até mesmo navegando com as dúvidas e incertezas, sabendo que você pode questioná-las, superá-las, buscar maior informação e também sempre agregar coisa com movimento e buscando soluções para aquilo, que é o grande dos desafios da vida, que vai fazer esse mundo nosso ficar cada vez melhor. Balbata, ele também sugere alguns caminhos e práticas para lidar com a incerteza. Então, ele citou aqui, perceba que tudo é incerteza. Então, tudo na vida, foi o que eu citei, ela é incerta, não tem nada que é certo, tá? Perceba que nenhum de nós gosta dessa incerteza. O ser humano, ele não gosta muito, ele não sabe lidar bem com a incerteza. É por isso que a gente vive nessas caixinhas sociais aí, que é para você ter a sensação de que você está seguro, que está sob controle, que está isso, que está aquilo, tá? Mas realmente isso, no fundo, não existe, segundo o Balbata aqui. Observe quando você está sentindo essa incerteza, que é a questão de bateu incerteza, bateu dúvida, às vezes bate aquela dúvida e você começa a se remoer, aí dá insônia, você não consegue dormir, aí você fica com dor de cabeça, aumenta a sua pressão, você começa a comer mais. Percebe a cascata? Então, assim, observa essa incerteza, aceita ela. Nossa, eu tô com medo de tal coisa. Eu tenho receio de não conseguir prosperar. Eu tenho medo de passar fome. Eu tenho medo de não conseguir entrar no mercado de trabalho. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo daquilo. Aceita aquilo, tá? Aceita esses medos. E entende a origem deles. Essa é uma parte que eu gosto e pratico bastante. Entenda a origem disso. Fica com essa informação, não rejeita ela, não sai correndo dela, tal, porque quanto mais você repele, mais ela vem. Quanto mais você repele, mais ela vai vir para você, de volta. Daí vem em bolas maiores, tá? Com a dor maior, com tudo maior. E aí vire-se para o momento, que é aquela dificuldade, aquela insegurança que você tem, e encontre a dolorosa beleza que nela existe. Como que a gente faz isso? O que eu posso aprender com isso? Qual é o desafio que eu preciso superar aqui? Qual é a solução desse problema? Porque todos os problemas, todas as incertezas são baseadas em soluções, tá? Então, elas têm base em solução. A solução, ela já existe, só precisa a gente captar ela, tá? Nem que seja do universo, porque às vezes nem foi criada no mundo Terra ainda, tá? E aí você vai ser um inovador, e aí você vai ser o grande do criador de coisas maravilhosas aí, que podem ajudar muito a humanidade a ser melhor do que ela é. Isso é para todos? Não é para todos, tá, gente? Isso que eu tô falando. Mas todo mundo que se dedicar e que se buscar, tiver a decisão, se comprometer hoje, amanhã e depois, e se superando, mesmo que apareçam os desafios, e se renovando, se inventando, sendo flexível à realidade, principalmente nos dias de hoje, vai conquistar melhores colocações, melhores posições, melhor dinheiro, melhor prosperidade, melhor saúde, melhores relacionamentos e tudo mais na vida, com cada um desses processos que nós estamos citando aqui, da superação, tá? De você enfrentar isso. É sobre não fugir, não alimentar e não tentar resolver de princípio. O que quer dizer isso? Quer dizer que você aceita, mas você não foge e também não fica dando comida para o lobo para ele ficar imenso. Comida quer dizer, nossa, eu vou ver mais noticiário que me deixa em pânico, eu vou fazer tal coisa, vou ficar tendo pensamentos, não vai dar certo isso, aí o fulano vai vir, vai me falar isso, pode acontecer isso, aquilo outro. Quem nunca? Eu vou tirar 0 na prova, quem nunca? Entendeu? Então, todo mundo tem esse processo aí, mas não vale a pena você ficar entrando nisso e tentar o máximo possível. Primeiro, aceita, fica neutro, porque o momento neutro, ele é fantástico para que você consiga se conectar com o universo e ele te traz
o como com mais facilidade, se assim você o quiser e o aceitar. Ou busque pesquisando em algum local aí. Tá? É uma maneira também do universo te entregar as coisas para a resolução do que você está precisando. Então, gente, eu busquei aqui algumas notícias que eu achei nas mídias sociais sobre as incertezas. A palavra incerteza, se você buscar em 2020, ela está em todos os setores. Eu vou dar um exemplo aqui de um tipo de noticiário que eu acho interessante de se ler, porque ele é voltado para polaridade positiva. Então, mesmo com incertezas nos concursos públicos, candidatos devem manter preparação, dizem os especialistas. Então, é manter o que você pode fazer. Aí você elimina as incertezas do caminho, tá? Que cada um pode fazer. Nesse exemplo aqui, o cara que está estudando para o concurso público, ele tem que manter os estudos dele e não ficar preso ao que vai acontecer com o concurso público, porque não depende dele de modo direto. E tudo que não depende de você de modo direto, você não pode fazer nada e aí você fica perdendo só seu tempo se preocupando com coisas que não estão ao seu controle. Foca no que você tem controle. Foca no que você tem controle. É fantástico isso, tá? Isso te liberta de muitas dores. Outro exemplo bacana, ó, os clubes de São Paulo, dos jogadores de futebol, voltam a treinar em meio à incerteza do calendário. Então, esses atletas aí, né, esses jogadores de futebol, eles estão retomando as atividades dele, que é o que depende deles, tá? Não depende de nada mais, mesmo com as incertezas de se vai ter jogo, vai ter torcida, não vai ter torcida, o que vai acontecer, tá? Esse é um noticiário recente aí também. Outros resultados que eu busquei, que daí eu não acho muito interessante. Incertezas crescentes nublam o cenário de 2020, de 2020. Então, nublam o cenário, você vai pensar em coisa negativa. Aí, o que você vai acontecer? Você vai clicar aqui e vai ter uma série de itens negativos que vão deixar com você mais dúvida e mais medo. Então, esse tipo de noticiário não depende de mim, não vai me agregar nada a respeito, a não ser se eu aprender a me prevenir um pouco melhor ou talvez buscar uma metodologia melhor com base nisso. Tem tempo de incertezas, porque é preciso ter cautela. Claro, nós estamos numa situação de mudança e transformação. Toda vez que a gente tem mudança e mudanças bruscas, a gente tem que ir fazendo a nossa parte, mas com cautela, observando o que dá resultado, o que não dá, o que pode ser planejado a longo prazo, que eu já posso começar agora, o que já não está mais em alta no momento, e eu ainda continuo fazendo, faz parte. Incertezas crescentes nublam o cenário econômico de 2020. Então, primeiro era nublam o cenário de 2020 no Brasil, depois o cenário econômico. Então, aqui já são coisas que vão deixar você para baixo, porque vai falar que vai faltar emprego, vai faltar isso, vai faltar aquilo. E tem muitos, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Qual é a tua escolha? Ficar chorando junto com esse montaréu de incertezas jogadas aí, ou vender os lenços o máximo que você puder? Fica aí a dica. E a escolha é nossa, porque é a gente que vai escolher o tipo de informação que você quer agregar para você. Olha o outro título aqui. Pandemia aumenta as dúvidas e incertezas. Incerteza em relação ao futuro leva empresário à exaustão. Só notícias que te deixam com incerteza, com dúvida. A dúvida acarreta medo, e o medo faz você depender de outra coisa externa que não é você mesmo, se você não souber enfrentar. Entenderam? Fica aqui uma dica imensa. Para um bom entendedor, meias palavras bastam nesse momento. Ok? Eu sei, gente, que você talvez esteja pensando que você não consegue, porque realmente está difícil do jeito que você está, que você só está começando e que tem gente muito experiente no mercado e tal, e que, olha, o que eu estou dizendo aqui para você de superação, de buscar soluções, de se desafiar e enfrentar as coisas, aceitar, elevar a sua frequência energética, essas coisas, poucas pessoas conhecem no mundo, tá? Se a maioria conhecesse, nosso mundo não seria exatamente como ele é atualmente. E isso já
por si só faz uma bela de uma diferença. Existe muito mais coisa e eu estou aqui para te ajudar a entender passos para você conseguir evoluir, realizar os seus sonhos, buscar a sua prosperidade física e extrafísica e alavancar em 5 vezes mais a velocidade da conquista dos seus sonhos, tá bom? Me acompanhem, continuem no canal. Tem muita gente que me pediu um conteúdo um pouco mais compacto, mais denso, né? E eu acabei criando um e-book 5 formas de você prosperar. Esse e-book, se você se inscrever na nossa lista, ele é gratuito e ele vai te dar todas as informações de uma maneira mais compacta, né, mais densa, para que você possa entender os passos a passos que eu utilizei que fizeram diferença na minha vida como um todo, tá bom? Vale a pena, já que você está com essa intenção de prosperar e de evoluir e de ser uma pessoa melhor. Outro presente que eu tenho, que eu coloquei o link aqui no vídeo do YouTube, é a nossa comunidade do Telegram. Lá eu posto conteúdos exclusivos, periodicamente, não é diariamente ainda, mas são periódicos que não vão para nenhuma mídia social. São dicas fantásticas que vão ajudar você também a chegar aonde você quer, a realizar o seu sonho.